Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então fazer a nossa pré-aula de hoje, finalizando o assunto que nós vimos a semana passada. Vou tratar de dois assuntos da nossa pré-aula de hoje: a análise adimensional, que foi aquilo que vocês tiveram maior dúvida segundo o formulário que eu recebi, e também falar sobre a fração molar e a fração mássica, que a gente vai usar bastante na nossa disciplina. Vamos começar para explicar a análise adimensional tratando de um exercício em si. Então, nós temos aqui uma equação, que é a equação de Antoine, que ela é usada para a gente ver o efeito da temperatura na pressão de um componente puro. Então, ela é composta pela pressão absoluta em milímetros de Hg, a temperatura absoluta, portanto, a temperatura em Kelvin, o volume molar, que é a unidade de litro por mol, e três constantes, A, B e R. Essas constantes a gente pega numa tabela, mas quando a gente pega uma tabela com as constantes de Antoine, elas podem estar em várias unidades. Então, a gente precisa verificar se a tabela que a gente vai pegar possui a unidade correta para aquilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise adimensional para verificar quais são as unidades de A, B e R, para a gente ver se, por exemplo, numa tabela, ela está correta. Isso ajuda a gente também a verificar se as unidades que a gente está usando em uma equação são corretas. Eu deixei aqui a equação que a gente vai utilizar e as unidades que ele passou no exercício para que a gente possa fazer essa análise. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar com você é, se a gente tiver que somar diferentes variáveis, elas precisam estar na mesma unidade. Então, essa daqui, ó, é uma variável nossa que ela está sozinha. Eu não tenho como transformar essa unidade. Ela vai sair em milímetros de Hg, que é a unidade da pressão. Então, essa daqui, ó, precisa ter no final a unidade de milímetros de Hg. E essa daqui, também no final, precisa ter a unidade de milímetros de Hg. E o que isso significa? Que a hora que eu multiplico R por T, a minha unidade final precisa ser milímetros de Hg. Eles precisam ter unidades tais, que multiplicando R vezes T, no final eu tenha milímetros de Hg. O que eu conheço? Eu conheço a unidade da temperatura, que é Kelvin. E eu sei que ela precisa ser milímetros de Hg. Então, qual que deve ser a unidade de R para mim? Ela precisa ser milímetros de Hg dividido por Kelvin. Eu vou fazer o caminho contrário para vocês verem o que eu fiz. Então, vamos supor que a gente pegou o R numa tabela e a unidade dela era milímetros de Hg dividido por Kelvin. E vou multiplicar pela temperatura. Então, vai ficar milímetros de Hg dividido por Kelvin, que é a unidade de R, vezes o Kelvin, que é a unidade da temperatura. Corto, no final sobra somente o milímetro de Hg. É isso que significa a gente fazer essa análise adimensional, descobrir qual que é a unidade que a gente precisa para aquela constante. Então, a gente já determinou aqui a unidade de R. O que eu preciso agora? Determinar a unidade de A e a unidade de B. Qual que a gente escolhe primeiro? É sempre importante a gente escolher as somas antes. Por quê? Porque depois a gente vai multiplicar aqui. Né? Não sei se vocês estão vendo. A gente escolhe a soma e depois a gente vai multiplicar aqui. Então, a gente sempre começa por aquilo que está entre parênteses na nossa soma. Então, vamos fazer essa parte. Eu sei que volume menos B precisa ter que unidade? Milímetros de Hg? Não. A gente está somando duas variáveis. Então, elas precisam ter a mesma unidade. Portanto, a unidade de B precisa necessariamente ser a mesma unidade do volume, que é litro por mol. Essa foi fácil, né? E agora a gente vai fazer a última parte, que é isso daqui, ó. Tudo junto. Então, o que eu sei? Que tudo isso que eu circulei em vermelho precisa ter, no final, a unidade de milímetros de Hg. Então, eu sei que o A, que eu não conheço ainda, a unidade de A, dividido por volume, que possui a unidade de litro por mol, vezes V menos B, precisa ter a unidade de milímetros de Hg.
Então, a minha unidade aqui de A é a que eu quero determinar. Aqui é volume ao quadrado, desculpa. O volume tem a unidade de litro por mol e tá ao quadrado. Esses dois aqui, eles possuem a mesma unidade, que é litro por mol. E no final, eles precisam estar com a unidade de milímetros de Hg. Eu posso fazer esse cancelamento aqui, esse com o quadrado. Então, a minha unidade de A, ela vai ser milímetros de Hg vezes litro por mol, que eu passei para o outro lado multiplicando. E essa é a unidade de ar. Se a gente multiplicar aqui, ó, deixa eu pegar, não dá para ver. Vai ser litro por mol ao quadrado vezes litro por mol aqui, vou cancelar. E o litro do mol desse vai cortar com o litro do mol do A e vai sobrar o milímetro de Hg. E é assim que a gente determina as unidades de constantes ou de variáveis que a gente precisa naquela equação. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. E agora a gente vai partir para a segunda parte da nossa aula, que é a gente falar de massa, mol, fração mássica e fração molar. A parte de massa e mol eu quero falar já com vocês. Massa, ela representa a quantidade de matéria que a gente tem de uma determinada substância, de uma determinada mistura. E o mol também representa essa massa, só que de uma quantidade definida de material. Então, se eu vou na feira e falo que eu comprei 12 bananas, é a mesma coisa que eu falar que eu comprei uma dúzia de bananas. Se eu falar que eu quero saber a massa de 6,03 vezes 10 a 23 moléculas, é a mesma coisa que eu perguntar qual é a massa de um mol daquele material, daquela substância, daquele elemento químico. Isso que é mol. Eu sei que já é claro para vocês, mas não custa a gente relembrar isso. Então, os dois representam a mesma grandeza, massa e massa. Só que a massa é a massa direta e o mol é a massa correspondente a 6,03 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos falar então sobre fração mássica e fração molar. Para a gente poder falar de fração, a gente precisa estar falando de uma mistura. Não tem sentido eu falar de fração de algo que é puro. Então, eu digo qual é a fração da quantidade de banana que eu comprei, sendo que eu comprei 12 bananas. Se eu só tenho banana, é ela própria. Só que se eu vou na feira e eu compro 12 bananas e 12 maçãs, aí eu posso dizer qual que é a fração correspondente a cada uma dessas frutas. No total, eu comprei 24 frutas. Qual que é a fração de banana? Ela é a quantidade de banana dividida pela quantidade total de frutas. Então, eu digo que do total que eu comprei, 50% ou 0,5 era de banana. E a mesma coisa eu vou fazer para maçã, que vai ser 12, que é a quantidade que eu comprei dela por 24. Esse 12 ficou feio, né? Que também vai dar 50%. E aqui já traz uma propriedade das frações. A soma de todas as frações daquela corrente precisa dar 1. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. A gente só pode falar de fração numa determinada corrente, uma vez que a definição de fração, ela é a quantidade da coisa naquela corrente total. Então, eu não posso misturar frações em correntes. Para uma determinada corrente, eu determino uma fração, e para determinada outra corrente, eu determino outra fração. Elas não se conversam, ok? Então, vamos continuar. Para a gente definir melhor isso, eu quero trazer para vocês o conceito de concentração, que pode ser uma concentração mássica ou uma concentração molar. E elas se relacionam entre si através da massa molar. Então, eu tenho aqui, fazendo uma análise adimensional, né? Quilogramas por metro cúbico. A unidade de massa molar é gramas por mol. E da concentração, quilomol por metro cúbico. Como é que a gente vai fazer essa análise adimensional? Esse eu posso cortar com esse, mas aqui tá mol e aqui tá quilograma. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 1000, eu não mudo o valor da minha fração e eu tenho aqui quilograma por quilomol. Então, a gente trabalhar com a massa molar em grama por mol ou quilograma por quilomol é a mesma coisa.
Quando a gente fala da concentração mássica, é como se a gente estivesse falando da massa específica também. E a hora que a gente tem a soma da fração da quantidade daquele componente multiplicado pela sua densidade, eu tenho a densidade total da mistura. Então, vamos supor aqui nosso exemplo de banana e maçã. Se eu souber a fração de banana e eu multiplicar pela sua densidade, eu vou pôr o rho da banana, mais a sua fração vezes a densidade, a fração da maçã vezes a densidade da fração, eu tenho a densidade total da minha mistura. Então, é uma soma ponderada que a gente diz. O mesmo eu posso fazer para concentração. E é da junção disso tudo que vem a definição de fração que eu falei para vocês lá em cima. Agora, vamos trazer o conceito para a parte de elementos químicos, que é o que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. A fração ela vai ser definida, como eu falei para vocês, pela quantidade daquela espécie dividida pela quantidade total que a gente tem. Quando a gente está falando de fração mássica, a gente vai usar o símbolozinho W. E ele é calculado como? Pela massa daquela espécie dividido pela massa total ou pela concentração mássica daquela espécie dividido pela concentração total que eu tenho na minha mistura. A mesma coisa quando a gente fala de fração molar. Agora a gente vai chamar de X. E se a gente for calcular, vai ser o mol daquela espécie dividido pelo mol total ou a concentração molar daquela espécie dividido pela concentração total da minha solução. E uma coisa que é muito legal, que é bom a gente já começar a ficar atento, é quando a gente vai falar sobre gases. Quando a gente tem os gases ideais, tem várias equações que a gente pode utilizar, mas uma delas, que é a mais simples, é a PV-NRT. Se eu isolar o número de mol dividido pelo volume, vai ficar P sobre RT. E isso é a mesma coisa que concentração. Então, se eu for falar de uma espécie específica para uma concentração específica, vai ser o número de mol no volume total e a pressão parcial daquela espécie no meu sistema total. Então, a minha concentração, quando eu estiver falando de um sistema gasoso, eu posso calcular pela pressão dele dividido pelo RT, ou, se eu for falar da concentração total do meu sistema, a pressão total dividida por RT. Quando a gente fala da fração molar ou mássica para gases, a gente normalmente utiliza o Y. A gente separa o X quando a gente está falando do líquido e o Y quando a gente está falando da parte gasosa. E o que eu falei para vocês, né, que eu mostrei, que é a soma das frações de cada elemento naquela corrente, seja em massa ou em mol, né, separadamente, estou trabalhando com massa uma coisa, estou trabalhando com mol outra, precisa ser 1. E se a gente quiser determinar a fração através da concentração dos gases, a gente pode substituir a equação acima e determinar também através das pressões parciais de cada elemento e total da minha mistura. Mas calma que a gente vai trabalhar exercícios e vai ficar mais claro para vocês, tá bom? É só para que a gente tenha essa definição. Eu coloquei para vocês o portfólio, então é bem legal vocês começarem a usar o portfólio a partir de agora. Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro para que não fique muito longo de vocês assistirem.